quando eu fiz 18 anos, isso eu conto no meu livro. Exatamente. Que a gente também tem que falar dele. O meu livro conta a minha história de vida. E dentro da minha história de vida, tem um método que chama Basta Sentir. Que nada mais é do que o que eu acredito. Que está relacionado à lei da atração. Tudo que a gente pensa... eu uso isso muito. Todo Desde mundo meus tem... 15 anos, A gente tem um poder muito grande e a gente não usa, sabe? Tem muita gente que não usa. Muita gente acha que isso é besteira, eu fico muito triste, O poder cara. tá só dentro da gente. E aí... Então, eu conto, dentro da minha história de vida, várias passagens onde a lei da atração, o meu pensamento, a força do sentir, fez sentido e o universo me deu mais do mesmo, né? Que o universo faz isso, ele te dá mais do mesmo. O que você pensa é o que você emana e é o que você vai ter de volta. Então, eu dou vários exemplos. E dentro disso tudo, também uma busca pela inteligência emocional, pela expansão de consciência, sabe? Cara, que legal, mano. Aí eu vou falando disso tudo. Mas aí, quando eu fiz 18 anos, só que eu não sabia, era uma coisa que não foi passada pra mim. Eu nasci com isso e buscando por isso, sabe? Não sei da onde, nasci assim. E agora na pandemia, eu falei, gente, eu tenho uma coisa que as minhas amigas sempre falaram assim, a Mariana é meio bruxa, a Mariana fala as coisas, passa uma semana, o negócio acontece. Ô, Mítico, eu tô me identificando, aquela que tá contando, parece que tá falando dele. Eu também sou O pessoal assim. fica chamando ele de pajé. Mas e pior que é o negócio, pior não, né, que bom. Isso. Que acontece, tudo acontece. Então, quando eu fiz 18 anos, acabei lá o terceiro ano, né, do segundo grau, tinha que fazer uma faculdade. O que eu vou fazer? Falei, gente, eu não me imagino agora fazendo uma faculdade, eu sou artista, eu quero Vou fazer arquitetura. teatro, não vou, eu quero fazer... Por mais que eu gosto muito de estudar, então eu gosto de ler muito sobre história do mundo, história do Brasil, gosto de psicanálise, eu gosto de várias coisas, mas que assim, a minha essência é artista, sabe? Cantora, atriz, enfim. Eu fiz 18 anos, minha mãe, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero mudar para o Rio. Ah, sim. Decidida. Eu falei, eu passei minha vida inteira esperando fazer 18 para mudar para o Rio. O Rio de Janeiro sempre foi visto como um lugar muito artístico, né? Aí você tem a emissora, você tem a Globo, aí as escolas de teatro, muitos tá todo artistas mundo lá, os artistas lá, né? Ainda mais nessa época, daqui a pouco, isso faz 20 anos, daqui 2 anos isso vai fazer 20 anos, tem noção? Nossa senhora, tô velha. Tá nada. Me deu até uma canseira. Dá um Ela parou pra remédio pensar, aí. Dá Dá um remédio, eu não tô legal. E aí, enfim, o que você vai fazer? Como que você vai pro Rio? Não tem como você mudar pro Rio. Tenho a minha tia no Rio, mas a gente não tinha muito contato. Era a única pessoa que até então eu conhecia no Rio, que é a irmã do meu pai, a tia Naida. Mas a tia Naida, eu encontrava com ela uma vez no ano. Então não tinha, sabe, pra falar, oi tia, tô mudando pra ir. Não dava, sabe? Não tinha como eu fazer isso. E ela nem me conhecia muito. Ela era minha madrinha, ela é minha madrinha, mas não tinha uma intimidade assim, entendeu? Então não tinha possibilidade de eu ir pro Rio. Não tinha dinheiro, não tinha com quem morar. Não tinha nada. Não tinha nada. É só a vontade. Só a vontade existia. Eu falei, vai acontecer. A minha mãe, não, Mariana, você precisa ter um plano B. Muda para Uberlândia. Lá tem a casa da fulana, que é uma república, que é a sua vizinha, sua amiga da vida inteira. Vamos procurar, de repente você faz uma escola de teatro em Uberlândia ou não. Eu vou mudar para o Rio de Janeiro. Eu vou fazer escola de teatro lá e eu vou me tornar uma pessoa conhecida. E eu vou trabalhar com o que eu gosto. Isso vai acontecer. Mano. Aí minha mãe, mas não sei como. Eu falei, calma, vai acontecer. Sua mãe devia estar tipo assim, que menina Ninguém doida, tira isso da cabeça da menina, mano. Deixa ela. ela. O pior é que eu consegui as coisas todas. Então a minha mãe falou, vamos entregar pra Deus. Ela, tá bom, mas já vamos pensando, tá no Uberlândia, vai pensando no Uberlândia. Deixa isso aí. As férias tá acabando, vai pensando no Uberlândia. Aí, meu pai nessa época era instrutor de voo livre. Voo livre mesmo, parapente. Ah, que isso. Meu pai era instrutor de voo livre. Nossa, seu pai é muito foda. E meu pai que levou o esporte para Araxá. Então, Araxá tinha campeonato brasileiro de voo livre, sabe? Lá tem chama Horizonte Perdido, tem uns lugares mais legais, assim, para competir e tal.
E aí, pra saltar. E aí, um belo dia, 2 semanas depois disso, que eu tive essa conversa com a minha mãe, a gente ainda tava de férias de janeiro. Toca o interfone, eu vou abrir. Era um aluno do meu pai, o Diogo, que era mais ou menos da minha idade, e ele era namorado de uma amiga minha, de uma conhecida minha. Aí o Diogo falou: Mari, eu vim entregar um equipamento pro seu pai, que eu não vou mais fazer aula. Aí eu: mas por quê? Ele falou: porque eu vou mudar, eu vou pro Rio de Janeiro. Aí eu: o que você vai fazer lá? Isso no portão aqui, ó. O que você vai fazer lá? Aí ele: eu vou fazer teatro. Falei: entra aqui que eu vou com você, vem conversar com minha mãe. É sério? Sério. Aí ele: como assim você vai comigo? Eu falei: eu vou com você. Que dia que você vai? Ele: amanhã. Eu falei: eu vou com você. Vem cá, vamos sentar. Mãe, o Diogo está indo pro Rio de Janeiro amanhã. Ela Aí falou: minha que mãe: Diogo? Pera, me apresenta o Diogo primeiro. Aí a minha Parece mãe: até mentira. Parece filme, história de filme, né? aí a minha mãe: tá, como? Eu empolgada, e minha mãe sentada no sofá, e o Diogo não entendendo nada. Só vim entregar as coisas. Eu só aqui, vim entregar o equipamento. Do nada, arrumei uma vizinha. Aí eu falei: Diogo, onde você vai ficar? Vou ficar na casa da Andressa, que é minha cunhada, mas eu vou ficar lá por 1 semana até arrumar um lugar. Definitivo. Onde você vai estudar? Vou estudar num negócio de teatro e tal, já tô matriculado. Falei: tá bom, liga pra Andressa, vê se eu posso ficar lá. Não, Mariana, não me cabe Você lá. conhecia essa Andressa? Não. não me cabe lá. Ele falou: não me cabe, eu vou ficar no sofá. Ela tá fazendo isso por mim, porque ela é minha cunhada, ela é irmã da Cris e tal. E eu vou ficar lá 1 semana só. Aí eu falei: liga pra ela, vê. Não, Mariana, são 2 quartos a casa. E uma beliche em cada quarto. Já tem 2 pessoas em cada quarto, dividindo a beliche. Aí eu falei: liga pra ela, porque vai ter um lugar pra mim. Aí ele pegou o telefone fixo, eu não tinha nem celular nessa época. Pegou o telefone fixo, ligou pra ela. Aí ela falou: ah, Mariana, da Adriana, do Alonso, sei. Porque eu era conhecidinha na cidade, porque eu cantava, né? Aí ela falou assim: pode falar pra Mariana vir, porque a menina que ia mudar pra cá não vai vir mais. Nossa. Aí eu falei pra você ligar? fui fazer a minha mala pra viajar no dia seguinte. Ah, que isso, A você minha foi mala, eu mesmo não no tinha outro mala, dia. eram 2 sacos de lixo com a meia dúzia de roupa que eu tinha e os meus 3 pares de sapato. Calma aí, e a sua mãe? E a minha mãe lá vendo eu fazer. Ela falou assim: Mariana, calma. Não, eu era muito ajuizada, gente. Eu então sempre ela não... muito ajuizada. então ela não chegou a, E os tipo meus assim... pais desajuizados. Eu era muito ajuizada. Ela tinha muita confiança em você. Sim. E eles acreditavam muito em mim. Sempre acreditaram muito em mim. E aí, eu tinha um saco lá de lixo, onde eu coloquei isso. E no outro saco, a minha mãe encheu de vasilha de Tupperware. Aí eu: mãe, o que é esse tanto de vasilha de Tupperware? Ela: não, todo lugar é bem-vindo. A vasilha de plástico. Se você vai chegar numa casa nova, você vai morar lá, você vai ver o tanto que você vai ser bem recebida por conta das suas vasilhas de plástico, que nunca é demais. Então eu tinha isso, era o meu carregamento, entendeu? Eu botei no carro do Diogo, fomos embora, paramos na Aparecida do Norte. Não, calma aí, e o Diogo falou assim... E tava entendendo? Como Tava assim? nada, ele tava... Mano, ele devia estar muito... Ele adorou, essa? porque nós fomos de carro, já foi Companhia, conversando né? a companhia, e ele era muito legal. E aí... E a gente ia fazer a mesma escola de teatro. Aí eu cheguei, eu fui me matricular na sala dele. Então, era uma pessoa de Araxá, todo mundo conhecido, né? E aí mudei pra casa lá das meninas. Você parou em Aparecida do Norte? Pra rezar. Pra pedir pra Nossa Senhora Que da iluminar. hora, mano. Que da hora. E demorou quanto tempo? Você chegou lá, você ficou quanto tempo na casa da... Andressa. Aí eu fiquei 3 meses morando lá nessa república. Era só uma semaninha aí, só pra ver o que acontece. Aí chegou com as vasilhas, ganhou mais uma semana. Ganhou uma semana. Não, eu da cheguei. vasilha. Não, mas aí deu tudo certo. As meninas amam as meninas, só que a menina que dividia beliche comigo não gostava de mim. Aí um dia ela falou: Mariana, eu odeio você. Nossa, na Mas sua por que ela não cara. gostava Ela de convocou uma reunião da República. A gente achou que alguém tinha comido o miojo dela, né? Que as brigas eram por conta disso. Quem abriu minha bolacha, entendeu? Aí ela falou assim: eu odeio você. Eu odeio a sua felicidade, eu odeio seus causos de Araxá, eu odeio quando você canta. Mano. Aí eu... Ah, então não tinha um motivo concreto, ela só odiava o seu jeito de ser. Aí eu falei: mas eu adoro você.
Nossa! E eu gostava dela, nunca tinha reparado isso. Nossa. E aí eu falei, eu não fico aqui mais nem um minuto. E eu tenho amizade até hoje com as outras meninas, mas era ela que dividia o quarto comigo, né? Nossa. E aí eu fiquei super chateada, fiquei arrasada, liguei pra minha tia e falei, me resgata. E aí eu fui pra casa dessa minha tia Naida, de Roberto e o Gabriel, um apartamento, isso na Tijuca. E aí eu falei, tia, deixa eu ficar aqui com vocês. Ela, lógico e tal. Eu falei, amanhã eu vou pra escola, vou ver se alguém quer dividir, vou ver. Só que eu não tinha, gente, eu não tinha R$1. Vocês não têm noção. Era tão louco porque várias vezes a minha turma de teatro fez churrasco e o churrasco era R$10 e eu não fui. Porque eu não tinha R$10. Não tinha R$10. E aí a minha mãe começou a mandar bombom. Meu vizinho fazia bombom. A minha mãe mandava bombom pro Rio. Eu vendia em média 300 trufas por semana. Eu carregava uma térmica com trufa de chocolate. Eu vendia em tudo quanto é lugar. Por exemplo, se eu tivesse aqui agora, caralho, eu ia estar aqui. Oi, gente, eu vendo trufa. Eu sou mineira, minha trufa é da minha cidade. Vocês querem? Tudo quanto é lugar, ponto de táxi, shopping, tudo. Você era uma boa vendedora. Eu precisava me virar, sabe? Então eu fazia isso. Nesse meio tempo, você já estava se adaptando ao Rio de Janeiro? Você estava gostando? Como é que tava? Não estava gostando nada. Porque era tudo muito difícil, não tinha dinheiro pra nada. Às vezes eu não tinha dinheiro pra segunda condução do dia, eu pedia carona no ônibus. Entendeu? E aí eu morei durante 2 anos no quartinho da lavanderia da casa da minha tia, era o meu quarto. E ela foi só Ele pra não ficar era rápido, do tamanho dessa mesa. Não era do tamanho dessa mesa. O apartamento tem 80 metros quadrados. O quartinho era só cama. Aí o quartinho era minha cama, era só a minha cama. E aí, quando eu vi aquele quartinho na lavanderia, eu falei, é aqui que eu vou ficar, tia, deixa esse quarto ser meu. Aí ela, você tá louca de jeito nenhum? Eu falei, por favor. Aí eu arrumei ele todo bonitinho, ganhei 2 quadrinhos, botei os quadrinhos assim, comprei... Nossa, eu amava meu quarto. Eu tinha uma porta que era tipo isso daqui mesmo, ó, com as prateleiras, onde eu colocava minhas roupas e meus 3 pares de sapato. E eu tava ali feliz da vida, muito feliz. Então eu Deu tinha... uma melhorada ali na porque eu tinha o apoio da minha família, eu tinha a comidinha ali da minha tia, sabe? Eu tinha esse contato familiar. E as coisas eram muito difíceis, assim. Foi muito louco, assim, mas eu tinha tanta certeza de que ia acontecer, eu não tinha dúvida. Determinado. Você aceitava algumas merdas que aconteciam, Não, mas aconteceram 500 mil coisas, porque às vezes não bastava a pessoa, sei lá, que eu tava pedindo um emprego, ou que eu ia pedir uma chance numa agência. Outro dia até fiz um vídeo falando disso, escrevi um texto, quer dizer, falando disso, no episódio. Não bastava a pessoa falar assim, não dá pra você vir, a gente não quer que você trabalhe aqui. Tinha uma humilhação, sabe, por trás. E o que eu sempre busquei fazer da minha vida e pensar, poxa, isso aqui vai virar história. Uma hora isso aqui eu vou contar como história, então vou dar uma choradinha aqui, mas já vou dar risada dessa situação. Você foi forte, porque hein? isso faz parte da minha vida, faz parte da minha história de vida. Então tudo na minha vida eu levo assim. Tudo. Quando eu vou conversar com as minhas amigas e elas falam, tô passando por isso, tá bom. Qual é a solução? Não sei. Não, tem uma solução. E você tem 2 opções. Ou dar risada disso e resolver, ou continuar reclamando. Procrastinar isso aí, né? A decisão é sua. E você vai arcar com as consequências das suas decisões. Então, assim, eu sempre pensei dessa forma. Vamos lá, acabou isso aqui, passei por isso, próximo. Volta, vem embora, você não precisa passar por isso. E aí eu vendia os bombons, eu vendia bijuteria, eu panfletava no centro da cidade. Meu Deus, pra você não loja. parava. Não. Panfletava no centro da cidade para um monte de loja para ganhar R$40 por dia. Não, e garanto pra sua mãe, você nem falava toda a situação pra ela não se desesperar e te buscar também, Não, né? eu falava. Falava E eu dava risada. Gente, você acredita que hoje eu tô morta com farofa? Eu panfletei naquela canseira daquele centro durante 6 horas para ganhar R$40. Eu tô feliz da vida, porque R$40 eu falava, R$40 para panfletar. 4 churrascos. Vou dar os 4 churrascos. É verdade. Era assim. Então, eu sempre levei as coisas, tentei levar com leveza, sabe? Fazer do limão uma limonada. O que isso vai me gerar de aprendizado, de crescimento? Então, sempre levei para esse lado.
E aí, depois de 4 anos, depois de fazer 1.500 testes, de panfletar muito, de vender muito bombom, eu passei no teste da malhação. Sempre, sempre, sempre. O meu pensamento era inteiro, malhação, vou fazer malhação, vou fazer malhação, vou começar na malhação. Então eu fiz 500 testes para malhação, para outras novelas, para tudo, para um monte de outras emissoras, de teatro, para tudo. Eu fazia muito teste. Tudo quanto é propaganda, comercial, pegava nada. Fazia nada, não passava em nada. Nada. Uma vez eu fiz teste para ser elenco de apoio, não passei. Eu fiz, gente, eu devo ser ruim demais. O que faz o elenco de apoio? Não, o elenco de apoio é a figuração. É o que tá atrás, passando. Mas tem fala. O elenco de apoio tem que ter DRT. Ah, tá. Que é o registro, né? Fica imaginando ela, caramba, eu não tô não boa posso pra aparecer o meu ombro. Então... mas eu não passei. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí fiz teste pra ser cantora do programa do Faustão, da banda do Faustão. Também não passei. Passava em nada. Então, tudo isso eu falava, nossa, mas é a minha história. Aí, o que eu pensava? Falava, gente, a hora que eu conseguir vai ser tão legal, porque eu não consigo nada. Então, a hora que eu conseguir vai ser muito... Você sempre vê no lado bom. Eu sempre vendo o lado bom. Aí, apareceu esse teste, foi que ano? 2007, 2008. E aí, como é que foi? Você passou de primeira? Foi fácil? Foi tranquilo? Como é não, que foi? aí eu tava pra desistir mesmo. Tem muita curiosidade como é que é esses testes. Aí eu falei, não, agora ou eu passo isso aqui ou eu vou mudar pra Goiânia, porque eu tenho, minhas primas moram em Goiânia. Goiânia é um lugar que eu sempre frequentei, desde minha adolescência. E aí eu tinha ido pra lá, eu passei uma temporada de férias lá e foi muito legal. E eu falei, eu não vou ficar sofrendo no Rio, quase não tenho amigo. Eu vou mudar pra Goiânia, vou fazer outra coisa, vou cantar aqui nos barzinhos, sabe? E é isso, vou tentar um outro caminho, mas eu vou voltar pro Rio. Falei pras meninas, vou ficar mais 6 meses no Rio. Se nada acontecer, eu vou mudar pra Goiânia. Tanto é que as minhas primas foram as primeiras a receber minha ligação. Quando eu falei, gente, eu não vou mudar pra Goiânia. Aí elas, por quê? Eu falei, porque eu passei no teste da malhação. Nossa. Aí foi uma coisa, elas gritavam e choravam, minha mãe desmaiou. Depois de quanto tempo você soube que tinha sido admitida? Uma semana. Então você ficou num terror assim, O quê? Eterno. Chegava o Natal, mas não chegava a ligação. Uma ligação. E aí... Mas você saiu com esperança? Tipo, ou você saiu mais uma vez e tipo assim, não, mais uma vez nada? Eu saí com a certeza de que era a hora, sabe? Eu saí com essa certeza. E aí eu comecei a usar tudo que eu falo aqui. Então eu comecei a viver a minha vida como se aquilo fosse uma verdade. Então, o que eu falo? Que o universo, ele não entende tempo. Então você não pode pedir, eu desejo isso, você tem que viver como se você já tivesse conquistado. Então eu comecei a viver, e aí no livro eu falo passo a passo disso, como você condiciona a sua mente a pensar dessa forma, entendeu? E a viver dessa forma. Então eu vivia o meu dia a dia como se eu tivesse em malhação. Uma atriz pica já. Então eu atendi o telefone, que eu chamava de mudinho, porque ele não tocava. E eu comecei todo o processo. Então, eu atendia, eu falava, oi, sim, a Mariana. Eu passei e eu sentia toda aquela... Não, eu fazia isso de frente ao espelho. E eu fazia isso dentro do ônibus. E eu fazia isso andando na rua. Eu passei... E toda a sensação, porque você tem que sentir aquilo. Você tem que sentir a emoção. Então eu chorava, eu fazia cena pra mim mesma. Que isso. Sério, mano. eu faço isso até hoje, com tudo da minha vida. Tudo que eu quero, gente. Então, os atores, atrizes, assim, é um pouquinho doido, né? Tem que ser um pouquinho doido. Não, eu não... Todo mundo tem um pouquinho de loucura. Eu uso isso também, mano. Você fica falando assim, Fico. E aí, Barack Obama, tá da hora? Eu faço isso com o T-Pain, por exemplo. É um rapper da gringa que eu quero falar, eu já me imagino entrevistando ele. Como é que é? Hey, bro. Nice to meet you. Ele vai entender. Mas, por exemplo, sei lá, eu tenho um carro dos meus sonhos que eu tenho hoje. Há tantos anos atrás, eu entrei num carro. Isso eu já fiz. Aí o dono ficava olhando assim, meus amigos, olha ele tonto. E eu dentro do carro, tipo, mano... É meu. Vou ligar aqui. Posso botar o Bluetooth aqui? Aí pode, bloqueei o Bluetooth. Eu já fiz isso. Aí eu dirigindo assim, aí passava a mão no volante. Esse carro um dia vai ser meu, mano. Gente, tudo. E conseguiu o carro? Consegui. É isso. É muito louco Eu isso. virei embaixadora da Jaguar.
A única embaixadora da Jaguar mundial. Ai. Eu tava vendendo bombom na porta da concessionária da Jaguar no Rio de Janeiro. Entrei. Fiquei encantada com o carro. Entrei no carro. Os vendedores me trataram super bem. Vendi trufa pra eles. E aí, eu falei assim, eu tinha 19 anos. Eu falei assim, eu vou ter esse carro um dia. Qual que era? Não, nem sei. Eu cheguei em casa. Jaguar. Eu cheguei em casa e falei assim, pai, conheci um carro que chama Jaguar. Aí meu pai, o sonho do seu avô é andar num carro, num Jaguar. Aí meu pai me explicou, não é um carro que chama Jaguar, é uma marca e tal. Falei, nossa, eu nunca vi nada mais lindo na vida. Essa minha tia tava comigo nesse dia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tive a sensação, eu senti e eu tive a certeza de que aquilo ia acontecer. Aí os anos passaram e tal, eu tinha 19 anos. Quando eu me mudei para São Paulo, há 7 anos, mais ou menos, assim que eu me mudei, uns 2 anos depois, meu pai me liga, e meu pai foi meu empresário durante anos. Meu pai me liga e fala assim, Mariana, você tem uma reunião amanhã, você não tem noção com quem. Aí eu, com quem? Aí ele falou, com o presidente da Jaguar. Caralho. Falei, poderia ser qualquer outra marca, vocês concordam? Sim, sim. Falou, eles querem te fazer reunião, te entrevistar para ver se você está apta para ser embaixadora da marca. Eu falei, não, eu já sou eu, você pode ter certeza. Aí ele falou, e se você for, você ganha um Jaguar. Você tem um Jaguar. Eu falei, sou eu. Aí eu cheguei e contei isso. Nossa, eu fui, era para ser 6 meses. Eu fiquei 2 anos na frente da marca. Que isso. Fazendo o mundo inteiro, representando a Jaguar. Mas você... E tinha meu Jaguar. Mas você falava de carro nas suas redes sociais? Por que a Jaguar te procurou? Isso é foda. Não. Porque isso é outra coisa também que faz parte. O seu desejo, ele tem que estar claro para você. Você não pode colocar... você não pode construir o caminho para que aquele desejo se realize e você não pode contar para as pessoas. É seu, entendeu? Você não pode fazer com que essa energia saia de você. Não, para os outros, entendeu? Aquilo é seu. Você tem que se apropriar até que se realize. Você não pode colocar um tempo para realizar e nem um caminho. Ah, quero comprar um apartamento, mas para comprar um apartamento eu preciso vender a minha moto. Você não pode fazer esse caminho. Você tem que imaginar que você mora no apartamento. Então você tem que viver como se você morasse no apartamento. Isso é física quântica, gente. E a gente não usa, a gente usa muito pouco da nossa capacidade cerebral. Muito pouco. A gente tem um poder muito grande. É todo mundo, né? Não sou eu, não. É todo mundo. Tem tanto caso, tanta coisa, assim. E a Jaguar foi uma coisa. A história da geladeira lá de casa e do fogão é outra, sabe? Que é bizarra. É uma marca... quando eu tava panfletando no centro, eu panfletei no centro da cidade para uma marca de roupa feminina. Vou falar se quiser. Não tem problema. Eu nem sei se tem mais essa marca, Mercato. Eu carregava assim essas, como é que fala? Tipo essas revistas, né? Tipo catálogo. Um catálogo. Então eu ficava lá com aquele monte de catálogo na mão, panfletando o dia inteiro, de 7 da manhã às 4 da tarde. E aí eu olhava para aquilo, eu falava, eu imaginava o meu rosto ali, eu falava, sou eu aqui, eu vou fazer. Então eu entregava para as pessoas, às vezes, falando assim, o meu catálogo, a minha campanha. Ninguém entendia nada, o povo tá passando ali, nem olhava na minha cara. Nem olhava na cara, oi, olha a minha campanha. Assim, olha aí o garoto propaganda. A Cláudia Raia aqui. Era isso. Era tipo isso, era Sabrina Sato, sabe? Eu tava ali. Sim. E eu, assim, um dia serei eu. E aí eu fui fazer o evento para entregar o brinde lá da Mercato. Foi uma semana de evento, de lançamento de coleção. E aí tava a artista da capa lá e eu entregando o brinde, ela no palco e eu entregando o brinde. E eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. E 1 ano depois, quando eu tava panfletando, foi quando eu recebi a notícia que eu passei no teste da Malhação. Eu tava panfletando para essa loja. E aí, 1 ano depois, eu fui contratada para fazer a campanha da Mercato. Eu estava no catálogo
E quando eu subi no palco para fazer o evento, eu falei, então, ano passado, meninas, vocês que estão entregando os brindes, nunca desistam dos seus sonhos. Nunca, porque ano passado eu estava no lugar de vocês. E hoje eu tô aqui onde eu imaginei que eu estaria. Então, com força total, saiba o que você quer. E não deixe ninguém te dizer o contrário. Vai no seu caminho. E aí, ninguém sabia disso no mercado. Aí falei, isso já aconteceu com outras marcas, sabe? Aí a própria Jaguar, é tudo na minha vida é desse jeito, é dessa forma. Mas tudo. É engraçado, as pessoas, quando você fala isso, tem muita gente que dá risada, fala, mano, isso doidinha, é besteira, doidinha, ela tá doida. Mas, tipo assim, eu passei por isso, não vou contar minha parada, mas, por exemplo, quando eu mudei pra São Paulo, eu mudei num barraco. Eu morava num barraco de plástico. E aí eu criei um canal e eu falei assim, rapaziada, ó, eu sou merda, sou fudido, moro aqui nesse barraco, mas eu vou colocar 5 metas aqui na parede e eu tenho eu dei tempo. Em 1 ano eu vou cumprindo essas metas aqui e vocês vão acompanhar. Eu não tenho nada a oferecer, eu só sou um louco e vou viver aí. Aí tava lá, tipo, apartamento, casa, carro, sei lá o que, e a galera foi se interessando, mas eu sentia que muita gente nessa época me assistia, tipo, mano, olha esse cara, mano, com rato, barraco, que é esse cara? Só que na minha mente era tipo assim, mano, logo eu vou estar numa mansão, mano. Sim. Logo eu vou estar com meus carros muito loucos, a minha mansão, isso aqui é só uma fase. Então, às vezes, as pessoas que iam nesse barraco, ele já colou naquela época, as pessoas chegavam e falavam, mano, você mora aqui? Eu falei, é só um tempo, é só um período. Então eu levava essa vida que a galera não entendia, mas pra mim eu levava num ritmo diferente. As pessoas me zombavam, as pessoas que tentavam me ridicularizar por eu estar naquele barraco, mas eu sempre falava assim, mano, relaxa, isso aqui é temporário. É temporário. Eu não quero morar aqui, eu não nasci pra morar aqui, eu só tô aqui porque eu preciso passar por isso pra eu chegar onde eu quero chegar. Então, tipo assim, quando eu descobri a lei da atração, quando eu vi o segredo, eu vi as coisas, eu fiquei fascinado, eu falei assim, mano, peraí, é isso? E aí, às vezes, eu tento falar isso pra alguns amigos e eu vejo que eles ficam tipo assim, mano, isso não existe. Eu tô numa pegada meio que tentando entender mais o lado científico disso. Porque quando a gente fala da lei da atração, quem não entende já torce assim e não sabe que isso é real. Então eu tô começando a pesquisar mais o lado científico, porque eu com 15 anos eu falei, com 30 eu vou estar milionário, eu vou estar foda, eu vou estar isso. E essa semana eu conversei com Deus e falei, caralho, você me deu tudo que eu quis, velho. E agora? Perdi o sentido, vamos dizer assim. Então vamos criar novas metas. Claro. Mas só que com as novas metas, eu tô buscando também entender o lado científico para eu poder explicar para as pessoas de uma forma mais concreta, não só de, não, se você, o poder da sua mente é forte. E outra, você não deve explicar só para ninguém. Não é que eu quero explicar, eu quero você mostrar, quer entender, né? Entendeu? Eu quero entender e mostrar para as pessoas que isso realmente é fato. Cara, se você focar na sua vida, se você sonhar, se você, sabe, às vezes eu acho que as pessoas perdem muito tempo preocupado com a vida dos outros. Sim. Ai, fulano fez isso, ai, fulano fez aquilo. E a gente perde muito tempo com isso. Se a gente focar em nós, esquece. Mas porque ela falou, tudo dentro da gente, focar né? na solução. E tá tudo dentro da gente. É isso que eu sempre falo, assim, é dessa forma que eu penso, que eu vivo. Todos os sentimentos estão dentro de mim. A minha evolução, ela é individual. Se eu olho a sua conquista, eu estou olhando dentro do seu caminho. O seu caminho é seu, ele te pertence, ele não me pertence. Então eu tenho que olhar para o meu. Mas a maioria das pessoas, elas têm medo de querer algo e de se entregar a esse sentimento pelo medo da frustração. Então você não se permite desejar porque você tem medo de se frustrar. Sim. Entendeu? Então você fala assim, pra que eu vou sonhar se não vai dar certo mesmo? Você não se permite nem sonhar. Eu conheço e eu faço esse trabalho com pessoas da minha família, com os meus amigos. Muita gente me procura no Instagram, por direct, aí eu leio ali, eu falo, não, eu quero fazer um trabalho com essa pessoa aqui,
sabe? E não é só de coisa material, é pra tudo, até porque se você não busca inteligência emocional, se você não busca se compreender, compreender a vida, não adianta, você pode ter o dinheiro que for, você pode realizar tudo que você quer, você pode ganhar na Mega Sena, que você não vai se sentir bem, você não vai se sentir completo e realizado. Não é sobre isso. A gente precisa primeiramente buscar compreensão. Você demorou pra ter essa consciência? Não, sabia? Não sei porquê, mas isso é uma busca minha. Eu sempre quis ser desse jeito, eu sempre quis entender as coisas. Eu sempre me perguntei, questionei muito e fui atrás desse pensamento positivo. Eu não quero ser a pessoa que passa por uma coisa hoje e fica se lamentando e fica reclamando. A vida é muito curta e é muito rápida. Eu vou passar o meu dia olhando para a chuva e falando, poxa, choveu. Eu vou lá e vou tomar um banho de chuva, sabe? Ontem mesmo, falando de chuva, ontem choveu a beça aqui em São Paulo. Catei a bicicleta, eu vi que ia chover, eu fui andar de bicicleta. Aí minha amiga que estava lá em casa falou, Mariana, vai chover. Eu falei, então é a hora, é agora. Vamos andar de bicicleta pra gente tomar chuva, sabe? Então é a maneira que você decide olhar pra vida. Qual é a forma que você decide, qual é a sua opção? Entendeu? Então eu vejo pra esse lado. Eu falei, pronto, eu vou ficar em casa. Vou fazer o quê? Aí eu falei, preciso produzir alguma coisa, então vou escrever um livro. Que agora eu vou ter tempo para escrever o livro que eu sempre quis escrever. E vou estudar piano. Nossa, e deu bom os dois? Deu. Deu. Piano eu acho muito bonito, mano. Que? E deve ser muito difícil tocar piano. É difícil, não é fácil não. Eu falei isso comparado, o estátua me olhando. Não, eu tava pensando, verdade, deve ser muito difícil. Fiquei muito interessado. Mariana, uma curiosidade que eu tenho. Nesse meio tempo que você tava só em busca da atuação, atuar lá no Rio de Janeiro e conseguiu Malhação. E cantar? Você ainda tinha na sua cabeça, tipo assim... Ou não, você meio que deu uma desencanada naquela época? Não, eu sempre cantei. Eu cheguei no Rio, primeira semana de teatro, eu cheguei na minha sala e falei, gente, quem toca aqui violão? Ninguém. Eu falei, vocês conhecem alguém que toque? Um músico legal, bacana? Conheço, tem um amigo que toca, então me dá o telefone dele. Na primeira semana eu montei um trio. E já comecei aí levei um disco, um CD, que falava demo, né? Uhum. E entreguei em todos os quiosques da Lagoa. Falei, oi, contrata meu show aqui, eu faço um triozinho. Então você andava aqui. com o catálogo, os bombons e a demo. Sim. Tudo quanto é lugar. Bati na porta da Som Livre. Aí a secretária, oi, você tem horário com quem? Eu falei, com ninguém. Tem alguém aí pra eu falar, pra eu mostrar eu cantando? A menina, mas quem? Eu falei, eu espero alguém aí. Fiquei umas 3 horas esperando alguém me atender. E foi atendida? Fui pelo presidente da Som Livre, Marcelo. Até hoje eu lembro disso. Sentei com eles, bati papo, contei minha vida deles. Mariana, então agora a gente não tá, eles foram super legais. Agora a gente não tá aberto pra artista novo e tal, mas tenho certeza que a gente vai te encontrar daqui a pouco. E aí, sei lá, 2, 3 anos depois, eu tava na Malhação. E aí a Som Livre foi a distribuidora do meu primeiro disco. Então eu sempre cantei, eu sempre fiz show. A minha